Só porque algumas coisas poderiam ser diferentes, não significa que elas poderiam ser melhores. Olá, pessoas queridas, espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou Maurício Ono, já vou pedindo licença para entrar com a minha energia onde você estiver assistindo esse vídeo. Peço a gentileza que se inscreva no meu canal e nas minhas redes sociais. Curta, compartilhe este vídeo porque as pessoas estão precisando ouvir mensagens boas e positivas. Uma grande máxima que a gente tem que entender é que devemos deixar de vivermos no mundo do si. Grande parte das pessoas, me desculpe, né? Grande parte das pessoas, elas vivem muito nessa coisa do mundo do si. Se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, se. Lembre-se o seguinte: não existe o se. E mesmo se existisse, isso não significa que o que aconteceu ou o que está acontecendo seria diferente ou melhor. Às vezes, a gente fica numa autocobrança, numa autocrítica. Aí, se eu tivesse feito isso, teria sido melhor. Como você sabe? Como dá para saber isso? Isso é impossível. Existem muitas variáveis na vida que faz com que a coisa possa dar certo ou não. E o certo, entre aspas, né, do jeito que você gostaria ou não, né? Porque o certo e o errado é relativo. Então, o que a gente tem que entender é, se eu fizesse isso, ou se eu não fizesse aquilo, você tem que tirar da sua mente. Você tem que tirar do seu vocabulário. Porque se você ficar neste caminho do se, você vai ficar numa constante infelicidade, numa constante arrependimento, uma constante culpa, porque você vai sempre achar que poderia ter sido melhor. Tem um xamã que eu estudei com ele lá na Mongólia, ele falava assim para mim: quando você trata as pessoas, quando você faz uma técnica de cura, você tem que fazer, determinar, virar as costas e ir embora. E o que ele queria dizer com isso? Não fica na dúvida, não fica assim, ai, sim, sei lá, vou dar um exemplo para vocês me entenderem. Aí, se ao invés de fazer 3 vezes, eu tivesse feito 7. Se no lugar de 7, eu deveria ter feito 6. Não, o que ele quis dizer é, você determinou isso na sua vida? Faz. Fez? Continua seguindo, não olha mais para trás. E aí, em cima disso, a gente tem os nossos aprendizados. Certa vez, um menino lá no karatê treinava com a gente. Ele começou com a gente criancinha, né, tudo mais, e aí foi crescendo, crescendo, crescendo. E esse rapaz, quando ele ficou na adolescência, eu até enchia bastante o saco dele, né, brincava muito com ele, que ele ficou naquela força, aquela repressão, toda aquela coisa do tipo, né. Em determinado momento da vida dele, ele teve um problema na escola, teve uma briga lá na escola, e ele mandou o menino para o hospital, né, nessa briga. E aí eu encontrei a mãe dele, né, obviamente eu sou bem mais velho que ele, eu encontrei a mãe dele, e a mãe dele falou assim para mim: "Olha, Maurício, você ficou sabendo o que aconteceu?" Eu falei: "Não, o que aconteceu?" Daí ela falou: "Olha, ele fez isso, aquilo." Aí eu perguntei para ela: "Mas a senhora conversou com ele para saber o que estava acontecendo?" Ela falou: "Não." "Então, desculpa, a senhora que está errada. Como o filho da senhora faz tudo isso, isso, e nunca aconteceu isso, de repente ele faz, e a senhora não conversa nada e começa a achar que ele está louco, que precisa remédio disso, remédio daquilo, tratamento disso, tratamento daquilo. Como?" E aí eu subi, né, estava conversando com o nosso professor de karatê, passei reto, fui lá pro vestiário, passou umas 2 semanas depois disso, ele voltou, nessas 2 semanas ele não estava treinando, e ele veio falar comigo.
né, que ele tinha essa liberdade, que eu sempre brincava com ele, todos os lugares, os cursos, campeonatos, quando eu ia, ele ia comigo. Ele falou: "Ah, Maurício, posso conversar com você?" Eu falei: "Claro." "Você está sabendo o que está acontecendo? Ou o que aconteceu?" Eu falei: "Sua mãe me contou mais ou menos por cima." E ele falou: "Ah, aconteceu isso, 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 assim, assim." Daí, olha só como é, pessoal, esse menino, desde os 6 anos, eles já estavam com 16, 17, hein, desde os 6 anos sempre fez bullying com ele. E ele sempre ficou quieto, 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 quieto. Quando ele estourou, né, já estava já numa idade mais adolescente para jovem, aí imagina, ele já era faixa preta de karatê, ele estourou, veio toda aquilo à tona, ele bateu no moleque até, né. E aí tá a questão, né, eu virei para ele, eu falei: "Você sabe qual a sua diferença para mim?" Ele coçou a cabeça, falou: "Não, a grande diferença é que você fez a sua primeira cagadinha fora do pinico. Eu já fiz várias. Justamente essas várias que eu fiz é o que faz com que você venha falar comigo e pedir um conselho." Então, pessoal, o que eu quis dizer com essa historinha que aconteceu comigo é: deixe do si, utilize todo aspecto da sua vida, seja os seus acertos, os seus erros, para fazer quem você é. Utilize isso com sabedoria em cima do aprendizado. Por isso, antigamente, olha só, os nossos velhinhos de antigamente eram tão sábios que, através da experiência da vida, eles transformavam isso em sabedoria. Era ótimo conversar com eles, né? Infelizmente, a maioria deles já se foram, estão indo, porque eles traziam essa sabedoria da vida. Então, entenda o seguinte: fez, deu certo, tem um aprendizado. Fez, deu errado, tem um aprendizado maior ainda. Então não fica no mundo do si. Aprenda, é diferente. Errei, o que eu errei e como eu faço para não errar mais? O que que eu aprendi? O que que eu tive de proveito nessa situação? Uma forma diferente de você pegar o chicote e "ai, se eu tivesse feito, se", não tem mais o "se", não volta para trás. O "se" só vai aumentar a sua indignação e culpa, tá? Então, entenda o seguinte: a nossa vida catálogo de momentos. Momentos bons, momentos ruins, momentos de grandes aprendizados, momentos de alegrias, momentos de tristezas, não importa. É um catálogo. E está cheio. E você tem que utilizar isso como uma forma do quê? Sabedoria para melhorar o daqui para frente e não ficar reclamando daqui para trás. Utilize os piniquinhos que você não encheu, que você fez fora, para servir de aprendizado na sua vida. Espero que você entenda essas palavras para que você possa utilizar isso na sua vida e ter essa consciência para que vocês possam fazer a sua vida uma forma leve e divertida de se viver. Faço votos de muita luz, muita paz, muito amor, e que a luz divina possa sempre abençoá-los e abençoar a família de vocês. Um beijo no coração de todos vocês e fiquem com Deus.